Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira. Amar dá trabalho. Um podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. Amar dá trabalho, quinzenalmente neste horário, na Rádio Gilão. Olá, muito bem-vindos ao Amar dá Trabalho, o podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. E hoje é o 7º episódio e vou-vos falar acerca de um tema que acho particularmente interessante. Diz-se que o amor é uma linguagem universal, mas a verdade é que o amor se expressa em línguas muito distintas e de muitas maneiras diferentes. Certamente que já deu por si a sentir que há momentos em que está a falar uma língua muito diferente da do seu companheiro ou da sua companheira. E sendo até muito comum dizer-se, às vezes parece que estou a falar chinês, não me entende. É quando um diz uma coisa e o outro percebe outra. A famosa expressão trocar alhos por bugalhos, a falarem cada um a sua própria língua. E quantas vezes já deu por si, cheio de entusiasmo, a querer oferecer um presente especial ao seu companheiro ou companheira e recebeu em troca um simples e seco obrigado. Assim, à primeira vista, pode parecer que o companheiro ou companheira não gostou ou não deu importância, não valorizou o seu presente. Mas será que a forma como expressam e demonstram o que sentem um pelo outro é igual para ambos? Será que valorizam esses gestos da mesma maneira? É que o amor tem muitas maneiras diferentes de se expressar e é preciso aprender a entender essas formas diferentes dessa manifestação. Significa que aquilo que muitas vezes interpretamos como uma reação fria e distante do outro pode ser simplesmente uma interpretação errada, um equívoco, como se fosse um erro de tradução. Este é o desafio que vos trago hoje, conhecer as diferentes linguagens do amor. E para isso, vamos mergulhar no mundo de Gary Chapman e descobrir as 5 linguagens do amor, que é uma ferramenta muito conhecida e divulgada em livros e que ajuda à comunicação e à relação entre o casal. Prepare-se, pode descobrir que aquele tão esperado amo-te pode ser dito não através de palavras, mas sim através da louça lavada ou da presença e companhia do seu parceiro ou parceira. Fique comigo. A primeira linguagem de amor que temos é a que começa em casa. Ela começa com a presença ou a ausência do amor dos nossos pais. A maioria de nós cresceu a aprender a língua da família de origem, portanto, dos pais, dos irmãos, avós. É chamada língua materna. Essa é a primeira língua, é a nossa base e a língua que conhecemos e que estamos habituados a falar. E claro, se só dominamos essa língua, o que vai acontecer é que vamos ficar muito limitados e por mais que nos possamos esforçar para expressar o amor que sentimos, se falarmos em português e se o companheiro ou companheira falar outra língua, por exemplo, só falar chinês, é difícil de nos entendermos. Ora, se queremos expressar-nos eficazmente, temos de estar dispostos a conhecer a linguagem de amor do nosso cônjuge. Ou seja, se queremos comunicar o que sentimos, temos de expressar na linguagem de amor do outro. Para isso, há que fazer um esforço para aprender uma segunda língua. E desde crianças, que todos temos necessidades de amor e de afeto, temos necessidades de segurança, de pertença, de nos sentirmos desejados, amados e valorizados. Estas necessidades vão nos acompanhar durante toda a vida e é fundamental continuarmos a preencher essas necessidades. Mas, se cada pessoa tem a sua própria língua, ou seja, com a qual se costuma expressar emocionalmente, se um fala português e o outro fala chinês, na verdade, nunca se vão entender, por mais que se esforcem. Ora, no amor, acontece o mesmo. Às vezes estamos a demonstrar o amor que sentimos, mas o outro não o entende como tal. Não o percepciona da mesma forma. Então, o autor, Gary Chapman, dá-nos uma espécie de dicionário onde se pode aprender a traduzir as diferentes linguagens do amor, ou seja, as diferentes formas como é que o amor se pode expressar. E quais são as 5 linguagens? Ora, a primeira linguagem
é o elogio. Para algumas pessoas, o elogio tem muito valor e é a melhor forma de expressar o que se sente. Para estas pessoas, os elogios inesperados, as palavras de valorização, os incentivos, o dizer amo-te, gosto muito de ti, têm imenso valor. Afirmações simples como um comentário estás linda ou lindo, adoro o teu sorriso, és incrível, estiveste muito bem com aquela atitude, constituem um ótimo combustível para a relação fluir de forma mais saudável. Ir ao encontro desta linguagem é elogiar de forma sincera, por exemplo, sempre que o outro fizer algo bem feito. E é muito comum nas minhas prescrições, sempre que esta linguagem está presente, um dos elementos do casal, num dia par ou ímpar, dependendo do dia em que calha a cada um dizer elogios ao outro. Mas o outro que recebe o elogio está proibido de dizer algo do género como estás a dizer isso só porque ficou combinado em terapia teres de elogiar, não estás a sentir isso de verdade. Ora, esse tipo de comentários está totalmente proibido. Porque o objetivo é ir ao encontro da necessidade do outro. Se o outro gosta de ser elogiado, então o cônjuge vai elogiar, mesmo que o próprio não valorize ou não ache importante. Mas se para o outro é importante, ora, o outro, pelo nós da relação, portanto, e pelo outro, como um ato de entrega, vai se esforçar para falar a linguagem do companheiro ou companheira. Para além do elogio, são também importantes as palavras de encorajamento e as palavras amáveis e gentis ao outro. Ou seja, a forma como transmitimos a mensagem é fundamental, pois não deve ser de julgamento ou de crítica. E são igualmente importantes palavras de humildade. O que é que isto significa? Que as necessidades devem ser expressas em forma de pedidos e não exigências. E neste campo é fundamental aprender a comunicar as necessidades, pois quando se comunicam as necessidades ao outro, estamos a afirmar o seu valor e as suas capacidades. E o autor, portanto, faz até referência à diferença entre o que é um pedido e o que é uma exigência. Ou seja, quando o casal exige, deixa de haver a possibilidade da intimidade. Portanto, afasta o cônjuge, ou seja, como se estivesse ali numa hierarquia. Enquanto o pedido dá a possibilidade de o outro escolher e aceder ao pedido, portanto, aceitar ou recusá-lo. Ora, o amor não sobrevive através da exigência ou da cobrança, o que remete para, de facto, uma posição de igualdade, de parelha, enquanto que a exigência vai remeter para uma diferença na hierarquia, como se um tivesse mais poder do que o outro. Um aspecto muito importante, e se quer ver aumentados os resultados e efeitos de elogio no seu parceiro ou parceira, experimente dizer à mãe do seu cônjuge o quão maravilhoso ele é ou ela é. Quando a sua sogra ou o seu sogro lhe contar, as suas palavras serão ampliadas e terão um efeito e impacto muito maior. E experimente também valorizar o seu cônjuge à frente de terceiros, quando ele ou ela estiverem presentes. Também pode escrever os elogios, pois poderão ser lidos posteriormente várias vezes. Espalhe-os pela casa em post-its. E se a sua linguagem de amor for o elogio, faça uma lista juntamente com o seu parceiro acerca das coisas que apreciam no outro. Junte a essa lista coisas das quais se foram apercebendo, portanto, ao longo dos últimos dias, das últimas semanas. Selecione os traços e as características mais importantes e permitam-se fazer esse reconhecimento até verbalmente, portanto, dizer isso um ao outro. E já sabem, não se esqueçam que não podem dizer que estão a dizer isso só porque têm que dizer. O objetivo é dar o elogio sem ter que sentir que têm que devolver ou que responder em troca. Ou seja, pode só simplesmente receber e agradecer. E se a pessoa gostar de ser valorizada, portanto, por algo que o outro não valoriza, mas se é importante para o outro, um dos cônjuges vai ao encontro dessa linguagem. Portanto, e é desse exemplo as flores. Se para um receber flores é importante, mesmo que o outro não goste e até ache clichê, vai se esforçar para dar na mesma, ou seja, vai ao encontro do outro. É trabalhar e ceder para o nós da relação.
Outro aspecto importante é que deve deixar a luz entrar na relação e valorizar mais. A rotina deixa na sombra muitas vezes aquilo que é valioso. Então, valorize o que aprecia no outro. Olhe para o outro com um olhar de valor. Faça uma lista de coisas que aprecia e comunique-lhe. E o outro escuta e agradece. A relação é como as plantas, necessita de ser regada. Mas, como qualquer planta, tem necessidades próprias e é necessário conhecer quais as necessidades e ir ao seu encontro. Portanto, se necessita de mais luz, água, terra, sol, a temperatura, etc. Na relação também funciona assim e é necessário ir ao encontro do outro. O que é que o outro gosta de ouvir, o que é que gosta de sentir-se mais valorizado. E sabe o que é que pode magoar mais as pessoas que falam esta linguagem de amor? As críticas destrutivas e os insultos, que podem mesmo demorar muito tempo a ser esquecidos. E a segunda linguagem é o tempo de qualidade. Tempo de qualidade significa dar a sua total atenção a alguém. Não é apenas estarem sentados no sofá, a verem televisão juntos, é conversar sem telemóveis por perto, darem um passeio ou jantarem sem distrações, olhando um para o outro. Olhos nos olhos, o foco está na partilha e na presença. Mas estar fisicamente presente na vida de alguém pode não ser o suficiente, ou seja, mas sim dar a sua total disponibilidade, indo ao encontro das coisas que o outro gosta de fazer. Para isso, é importante cada um fazer uma lista das coisas que gosta. Pode ser, por exemplo, ir à praia, à montanha, saltar de paraquedas, ir ao campo, visitar museus, ir à ópera, etc. O importante é que depois dessa lista possam fazer coisas em conjunto e dedicarem total atenção um ao outro. É frequente um dos elementos gostar da praia, o outro da serra, e se para o que gosta da companhia do outro ir à praia é importante, mesmo que o outro não goste, deve fazer um esforço para ir. O mais importante é que a atividade, neste caso ir à praia, seja um meio para o qual possam passear e passarem tempo juntos, que se preocupam com o outro, gostam de estar na companhia um do outro e de fazerem coisas em conjunto. No tempo que passam juntos, é fundamental que possam ter conversas de qualidade. Um diálogo onde possam partilhar experiências, pensamentos, sentimentos, sonhos, desejos, preferencialmente até num ambiente calmo e amistoso. E aqui é fundamental que o casal se saiba escutar um ao outro, que tenha competências de escuta ativa. Por vezes, um deles só quer desabafar, não quer que lhe resolvam o problema ou que lhe deem conselhos. E se for o caso, dê essa atenção necessária. Por vezes é só mesmo uma necessidade de escuta e de compreensão. Para além de saber escutar, uma conversa de qualidade implica também autorrevelação. E o que é que isto significa? Significa que por vezes um fala, mas não sabe o que o outro está a pensar ou que lhe vai na cabeça. Significa que o casal, para estar numa relação de intimidade, com abertura ao diálogo, deve expor e partilhar o que sente, num espaço seguro e contentor. A isto chama-se intimidade. É estar a dar a conhecer ao outro uma parte de si. A partilha é um ato de amor. Se para um dos elementos sentir-se amado é sentir que sabe o que vai na cabeça do outro, então é necessário que se permita abrir-se mais. São aquelas perguntas frequentes que costumam fazer. Em que é que estás a pensar? Mas responder a estas perguntas não é simples para todos. Nem sempre a partilha e expressar o que se sente é fácil, sobretudo se existem histórico familiar, portanto onde as pessoas não partilhavam muito os sentimentos, nem os pensamentos, nem as suas vulnerabilidades. E as vivências e os traumas da infância influenciam muito a forma como cada um partilha os seus sentimentos e as suas necessidades. E a pessoa que tem dificuldade em partilhar o que sente deve inclusivamente criar o hábito de anotar o que sente, o que pensa ao longo do dia. E é como se fosse um exercício para praticar a sua literacia emocional. Já por diversas vezes sugeri a compra de vários livros, inclusive o Emocionário, para tomar contacto com essa dimensão e significado das emoções.
Associamos isto muito aos mais novos, mas os adultos também necessitam de o fazer. E é importante que a pessoa escreva os acontecimentos e registre em simultâneo o que sentiu face a essa situação. O autor até sugere que a pessoa que o faça, portanto, 3 vezes ao dia para ganhar essas competências e consciência das emoções e das suas necessidades. É só encontrarem um tempo do vosso dia, como querem tirar tempo para dedicar a regar as plantas. Mas nem todas as pessoas estão desconectadas com as suas emoções e no momento de falar, o que acontece é que as pessoas revelam diferentes comportamentos e personalidades. E há as tagarelas e as silenciosas. Se uma pessoa for silenciosa e a outra tagarela, claro, é a conjugação perfeita. Mas passados uns anos, o que vai acontecer é que o tagarela pouco sabe acerca do silencioso. E o importante é que possa haver um equilíbrio e que possam suavizar as diferentes tonalidades. Ou seja, aquele que tem tendência para ser mais silencioso pode aprender a ser um pouco tagarela. E o tagarela também pode aprender, portanto, a valorizar mais momentos de silêncio e de escuta. Por mais que sejamos influenciados pela nossa personalidade, não devemos deixar de ser influenciados por ela. A linguagem de amor do tempo de qualidade diz-nos que, para além do tempo passado em conjunto, as atividades devem ser de qualidade. Ou seja, para isso têm de saber identificar o que é verdadeiramente importante. Ora, as atividades de qualidade podem ser, por exemplo, uma caminhada, fazer canoagem, plantar plantas, viajarem, irem a um museu, por aí fora. Os ingredientes essenciais, portanto, para identificar até que ponto é que essa atividade pode ser importante, tem aqui 3 aspectos fundamentais. Um deles é que pelo menos um de vocês quer muito fazê-la. O outro é que, portanto, um de vocês está disposto a fazê-la. E o outro ingrediente é que ambos sabem a razão porque a fazem, ou seja, para expressarem o quanto gostam de passar tempo juntos. É natural que tenham de fazer cedências e fazerem algumas atividades de que nem sempre gostam, mas fazem-no um pelo outro. E claro, se um vai à praia e vai pelo outro, é importante que não manifeste aquela atitude de que vai contrariado e portanto é bom que não estrague o momento. E o que é que mais magoa uma pessoa que fala esta linguagem, que valoriza o tempo de qualidade? São as distrações constantes, a falta de contacto visual ou adiar os momentos a dois ou adiar as atividades. E a terceira linguagem de amor é receber presentes, que não se trata do valor material dos presentes, mas sim do valor sentimental que está por detrás deste. Um presente mostra que ele ou ela lembrou-se de mim, ou então ele ou ela viu isto e pensou em mim. Pode ser uma flor apanhada no campo, um chocolate preferido. Os presentes podem ser comprados, feitos ou achados, não têm de ser caros. E aqui é muito comum, mais uma vez, um casal deparar-se com diferenças. Por exemplo, um gosta de comprar coisas e o outro gosta de poupar. Esta diferença de padrão muitas vezes tem a ver com as influências da família de origem, ou seja, onde os cônjuges o repetem ou se opõem. Quer dizer que uns poupam demais e outros poupam menos. Se descobrir que a linguagem de amor do seu cônjuge é receber presentes, talvez seja importante oferecer-lhe então presentes, pois poderá ser um ótimo investimento e uma ótima prova de amor. Tenha um caderninho de ideias para prendas sempre que ouvir o seu cônjuge dizer gosto disto ou gostava de ter aquilo. E o que é que magoa mais as pessoas que falam esta linguagem de amor? É esquecer-se das datas importantes, como por exemplo as datas de aniversário, dia dos namorados, ou dar presentes sem qualquer significado pessoal. E a quarta linguagem do amor é gostar de ser ajudado. Para quem tem esta linguagem de amor, os gestos valem mais do que 1000 palavras. O amor pode manifestar-se ao cozinhar uma refeição, ajudar nas tarefas domésticas, lavar o carro, levar o carro à revisão ou qualquer coisa que alivie a carga de responsabilidade do outro. É fazer coisas que sabe que o cônjuge gostaria que fizesse. É tentar ajudar e agradar através da realização de atividades. Claro que, mais uma vez, há a influência das famílias de origem. As nossas ações são influenciadas pelo modelo dos nossos pais. E se na família de um dos cônjuges não tinha o hábito de fazer tarefas domésticas, pois pode ser mais difícil. Mas há sempre uma oportunidade para aprender.
e fazer diferente, e tudo conta no que toca a nutrir a relação de mais amor, entrega e cuidado. E o que acontece muitas vezes é que um elemento foi tão criticado na forma como fazia as coisas ao início que com o tempo deixou de fazer. É importante não ter um espírito exigente e aceitar a forma diferente do outro fazer as coisas. Mas não se esqueça, por detrás de uma crítica esconde-se uma necessidade. Então vá mais longe. Se o seu cônjuge o criticar, esteja atento ao que estará por detrás disso. Qual será a necessidade? Faça uma lista de tarefas que gostaria que o outro lhe fizesse, coisas que ajudaria a saber que o outro o ama. O autor sugere que façam e executem as tarefas dessa lista durante 2 meses. Lembre-se que nem todos os gestos de ajuda estão relacionados com as tarefas domésticas, pois, se for o caso, tente identificar outros exemplos. E o que é que magoa mais este tipo de pessoas que gostam desta linguagem de amor? A preguiça, a falta de ajuda ou incumprimento de compromissos. É ficar a tratar da louça e está lá sempre uma pilha de louça por lavar. E a quinta linguagem de amor é o contacto físico. Para estas pessoas, o toque é a melhor linguagem para transmitir segurança e amor. Inclui dar as mãos, dar beijos, abraços, ter relações sexuais ou simplesmente sentarem-se encostados um ao outro. Contacto físico é a forma de comunicar o amor. As pessoas cuja principal linguagem de amor é o contacto físico sentem-se sem ele mal amados e rejeitados e sem valor. O toque tem mais valor do que as palavras e tocar o seu cônjuge de forma amorosa em qualquer parte do corpo pode ser uma expressão, efetivamente, de amor e de carinho e de proximidade. E como cada toque é único, é importante saber quais são os toques que o seu companheiro gosta mais para ir ao seu encontro. Há cônjuges que gostam de ir de mãos dadas pela rua, portanto é importante ir ao encontro dessa necessidade. Por outro lado, se o seu cônjuge achar alguns toques desconfortáveis ou irritantes, não deve insistir. Deve ir ao encontro do que ele gosta, se uma pequena massagem no pescoço, se gosta de abraço, uma carícia nos ombros, nos braços, portanto vai a esse encontro. E se a linguagem do seu cônjuge é o toque, é importante pedir-lhe que faça uma lista acerca de demonstrações de toque afetuoso, distinguindo também do toque mais sexualizado. Falarem acerca dos momentos de demonstração de carinho, por exemplo, o parceiro pode gostar do toque de mãos dadas e que coloque o braço no seu ombro, portanto somente em situações privadas e não em público. Portanto, essas expectativas convém que possam ser conversadas e faladas e respeitadas. E o que é que magoa mais uma pessoa que fala esta linguagem de amor? A negligência física ou os longos períodos de tempo sem qualquer tipo de contacto. E estas são as 5 linguagens de amor de Gary Chapman. Espero que possam agora descobrir qual a vossa linguagem de amor. Para algumas pessoas será mais fácil identificar, para outras não será assim tão fácil. Mas para descobrir, tente fazer uma retrospectiva da sua relação e pergunte-se o que é que eu desejo mais frequentemente no meu companheiro ou companheira. De que forma costumo exprimir habitualmente o amor pelo que sinto, pelo outro. Ora, aquele que tiver mais, ou seja, aquele que tiver pedido mais vezes, poderá estar relacionado com a sua principal linguagem de amor. Escreva no papel aquela que pensa ser a sua principal linguagem e depois tente ordenar as restantes 4 por grau de importância. Escreva também qual pensa ser a principal linguagem de amor do seu cônjuge. Poderá também, neste caso, ordenar igualmente as restantes 4 por grau de importância. Sentem-se e troquem impressões e comecem a praticar. E estamos a chegar ao fim de mais um episódio. Vimos que é um erro expressar o nosso amor da forma como nós gostaríamos de o receber. Se a nossa linguagem for o elogio, a nossa tendência natural é elogiar o outro. Mas se a linguagem do parceiro ou parceira for outra, por exemplo, gostar de ser ajudado, pode sentir-se frustrado ou ignorado por não receber as ajudas. Não devemos amar os outros da forma como nós gostaríamos de ser amados, mas sim da forma como o outro precisa. O desafio está lançado. Fale menos a sua linguagem e aprenda a linguagem de quem ama. Não se canse de traduzir. Aprender uma segunda língua dá trabalho, mas pode ser muito gratificante e fazer a diferença na sua rotina. Aprenda a linguagem do seu parceiro e enriqueça o seu vocabulário. Comece já, hoje, a praticá-lo.
E partilhe comigo nas redes sociais, na página Instagram, Sandra Maurício Psicóloga, ou a terapeuta de casal, ou deixe aqui o seu comentário. Fiquem bem e espalhem amor na língua certa. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Reencontramos-nos daqui a 15 dias e até lá, não se esqueça, amar dá trabalho, faça pela sua relação. Despeço-me com este breve excerto do poema Amar, de Florbela Espanca. Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui, além, mais este e aquele, o outro e toda a gente. Amar dá trabalho. Um podcast sobre terapia de casal que ajuda os casais a navegar nas águas do amor. Amar dá trabalho, quinzenalmente neste horário, na Rádio Gilão. Gilão FM 94.8 e 98.4. Tavira.